Sim, os nossos púlpitos estão vazios. Então peço que você me acompanhe até o final desse vídeo para depois deixar seu comentário, se você concorda com isso ou não. Eu sou Adolfo Clair, seja muito bem-vindo ao meu canal. Tamo junto no campo de batalha. E na descrição desse vídeo você vai encontrar meu curso de grego e crítica textual e também um bacharel em teologia. Vamos ao vídeo, tá? Bem, eu fiz um vídeo falando sobre ateu lendo a Bíblia, alguma coisa assim, e um comentário, um carinha aqui, o DMT, comentou o seguinte: nossos púlpitos estão vazios. Pô, e quando eu vi esse vídeo, esse comentário, me bateu um estalo na cabeça e eu preciso dizer sobre isso. Nesse vídeo em si, ateu lendo a Bíblia, eu fiz um comentário breve, né, sobre como os nossos púlpitos estão vazios. Lá eu tratei de vários assuntos, do porquê um ateu chega a ler a Bíblia, mas uma deles é porque os nossos púlpitos estão vazios. E aí eu fiz o que, cara? Eu falei, agora eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto, né? Vou gravar um vídeo especificamente. Quando a gente pega a igreja, vamos pegar a explosão que a igreja teve desde a década de 90, né, até 1990, você quase não tinha igrejas protestantes no Brasil. O crescimento avantajado que o protestantismo tomou no Brasil foi da década de 90 para frente. Eu sou alguém que nasceu na década de 90 e eu cresci num bairrozinho bem pequeno chamado Santa Fé. Eu nasci em Leme, mas eu cresci, minha infância, mano, dos 7 anos de idade até os 12, foi num bairrozinho chamado Santa Fé, lá em Pirassununga, São Paulo, né? Eu guardo boas lembranças daquele lugar e é isso aí. Se tiver algum pirassununguense assistindo, né, por favor, deixe seu comentário e tamo junto com campo de batalha. E lá você tinha fortemente uma visão católica, tá? Uma visão católica. Crente você tinha um pouquinho aqui, macumbeiro quase nenhum, ninguém tinha coragem de sair dizendo eu sou macumbeiro. Esse negócio de dizer que eu sou macumbeiro acabou vindo de uns tempos pra cá. Então assim, você fala, mas o que isso tem a ver com os nossos púlpitos estão vazios? É isso que eu quero dizer. O protestantismo ele cresce muito a partir da década de 90. Nos anos 2000 ele ganha um impulsionamento maior, na minha opinião, e cresceu muito. Eu mesmo, né, cresci num lar que era uma mistura de espiritismo com catolicismo, e hoje eu frequento uma igreja protestante em si, né? E muitas pessoas foram assim. E o que acontece? Você teve a mudança de temas sendo tratado ao longo dos séculos, ao longo das décadas. Se você pegar a década de 70, de 80, o tipo de sermão era um. Década de 80 para frente, 80, 90, 2000, 2010, aqui, muitas igrejas pentecostais, elas pregam a teologia da prosperidade. Quase que 80% delas defendem a teologia da prosperidade. Por quê? Desde a década de 80 nós temos passado por crises financeiras e tal. Então, esse é um tipo de sermão que chama muita atenção, porque você fala de trabalho, você fala de dinheiro, você fala de vida, e muita gente quer isso. Só que muitas igrejas acabam enfatizando demais a vida financeira, porque Abraão venceu a vida, porque Abraão era próspero, porque não sei quem, porque Davi matou o gigante, papapá, e fica aquele converseiro, e as pessoas se esquecem de enriquecer quem está chegando. Eu contei um pouquinho sobre mim, contei um pouquinho sobre todo esse contexto para vocês entenderem que houve uma preocupação muito grande em falar de dinheiro dentro das igrejas, de muitas igrejas evangélicas, consideradas evangélicas, neopentecostais. Há uma preocupação muito grande em se falar de dinheiro e pouca preocupação de trabalhar a questão bíblica, puramente bíblica, né? De 2010 para frente, houve uma melhoria de qualidade, muitos cristãos, muitos protestantes, muitos leigos começaram a comprar livros, buscar livros para entender, para aprender a estudar, e aí houve uma melhoria em si nesse aspecto, mas ainda assim, com relação à grande maioria das igrejas, muitas igrejas é só aquele converseiro mesmo, aquele 171 de dinheiro. Isso é fato. Isso é fato. Tanto que
todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, quantas vão querer fazer um bacharel em teologia que está na descrição desse vídeo? Quantas vão falar assim, não, eu vou estudar grego e crítica textual com esse cara que está falando? Quase nenhum. Quase nenhum. Mas, quantos estão dispostos a fazer um bacharel em teologia? Quase nenhum. Então, houve um aumento de interesse, de busca por conhecimento teológico, mas muitos líderes, muitos pregadores, eles não se prepararam, não se preocuparam em enriquecer a igreja. Entende? Isso é por dois motivos. Primeiro, pela cultura brasileira que não gosta de estudar. E segundo, porque eles gostam de afagar o ego da igreja, e não de querer instruí-la. Né? E de não querer instruí-la. Isso acontece muito, não só nas igrejas neopentecostais e pentecostais, mas também isso acontece em certo grau em outras igrejas, em igrejas consideradas até mais reformadas, mais conservadoras. Isso acontece, né? Nas igrejas pentecostais, o sermão que manda é o sermão da teologia da prosperidade, é o sermão que fala do dinheiro, que fala da cura, que fala disso, que fala daquilo, que eu acho que não é errado, só que não deve ser exaltado a ponto de que cada 10 sermões, 8 falem sobre isso, 9 falem sobre isso. Isso é um problema muito sério. E nas outras igrejas que você não tem isso, por exemplo, eu frequento uma igreja que não traz esse problema da teologia da prosperidade, eu frequento a igreja Adventista Sétimo Dia, só que nos 10 anos em que eu sou Adventista Sétimo Dia, eu sou Adventista Sétimo Dia desde 2010, final de 2010, início de 2011, e uma coisa que eu senti nos púlpitos é que dentro dos púlpitos adventistas, você tem uma teologia chamada teologia da autoajuda. Alguém pode estar falando, como assim, Adolfo? Eu nunca vi adventista nenhum falar sobre isso. É, exatamente, é isso que eu estou te dizendo. Se você pegar os sermões que são pregados, pelo menos os que eu vi, os que eu assisti, muitos deles estão preocupados em falar em uma pegada muito mais psicológica, né? Não, porque enfatizando a questão da depressão, falando de mil e uma coisas, de mil e um problemas, mas sempre com a ênfase no problema do ser humano. E eu acho que isso tem que ser tratado, é um assunto que tem que ser tratado. Só que o problema é que cada 10 sermões que eu vejo, que eu cheguei a ver, isso sermões entre pastores, pregadores, isso, aquilo, uns 5 ou 6 tratam desse assunto. Dentro da igreja adventista você quase não vai ter sermão falando de dízimo. Isso é uma coisa muito interessante. De todos os sermões, se eu vi uns 5 sermões até hoje, na minha igreja, em todas as igrejas que eu passei, Adventista Sétimo Dia, se eu vi 5 sermões que tratam especificamente de dízimo, quase não é tratado esse assunto. Esse assunto é um assunto mais falado de pessoa para pessoa, no estudo bíblico, mas sermões sobre isso eu quase não vi. Então você não tem a teologia da prosperidade afetando o adventismo, mas você tem esse negócio da teologia da autoajuda, um sermão com uma pegada mais psicológica. Cara, tem uma pregadora que eu acho muito legal, minha esposa acompanha bastante, Rosana Fonseca. Pô, Rosana Fonseca, cara, é uma pregadora aí que tá ganhando espaço, prega legal, cara. Só que assim, o problema do sermão dela é aquele sermão aguinha com açúcar. Ela vem, conta uma historinha da infância dela, cita 2, 3 textos bíblicos, e aí ela vai e faz todo um floreio. Tipo, quando ela faz o sermão, ela praticamente coloca um óculos cor-de-rosa, mas é a marca dela, beleza. Mora nos Estados Unidos, lógico. Tranquilo, é a marca dela. O problema é que tem um monte de gente imitando ela. O problema é que muitos sermões são nessa pegada. Deixa eu dar um exemplo aqui. Me lembrei. E os sermões no sermão meio adventista, ele foi muito influenciado nas últimas décadas por um cara chamado Alejandro Bullion. Alejandro Bullion é um grande pregador, é um grande expositor da palavra, sem problema. O problema é que você tem pregadores, uma galera que tenta imitar o cara e não tem a mesma pegada que ele, não tem a mesma espiritualidade, não tem a mesma experiência que ele. E aí você tem um monte de sermão água com açúcar, um monte de sermão emocional, com uma pegada psicológica, e se esquece o sermão mais bíblico. O próprio Bullion, mesmo que ele tenha uma pegada emocional, mas ele traz informações interessantes ao texto. Ele traz um texto, ele traz histórias
reais e tal, e por aí vai, e todo o lenga-lenga que acontece. Não, o cara, nossa, acabou de cometer uma heresia, fala aqui, olha, fala muito lenga-lenga. Ele é bem emotivo, isso aí é interessante e importante, mas o problema é a galera que imita ele, que não tem o domínio da oratória que ele tem. Entende? E aí, o que acontece com os púlpitos adventistas? E se esvaziam. Lembra que eu estou dizendo, os nossos púlpitos estão vazios, as igrejas pentecostais estão vazios os sermões da igreja adventista estão vazios, não são todos, mas há um esvaziamento muito grande. E aí você vai para outras denominações, eu não posso falar muito dos batistas e dos presbiterianos, porque eu não acompanho de perto. Eu sou um cara que tenho acompanhado mais de perto essas duas linhas, essas duas vertentes teológicas. Mas talvez haja problemas nisso. E o que acontece? Quando você chega e faz um sermão mais pesado, um sermão mais doutrinário, um sermão mais bíblico, um sermão que edifica a igreja, você não é chamado para pregar de novo. É o que acontece. Aconteceu muito comigo isso. Eu chegar numa igreja, pregar uma vez só. Prego uma vez só, nunca mais me chamam. Por quê? Porque a gente vai pro texto. A gente explica. Já teve vez também de eu chegar na igreja, pregar, e, nossa, a irmãzinha chegar e falar, nossa, eu frequento essa igreja há 20 anos e nunca ninguém me ensinou sobre esse assunto. Nunca ninguém veio falar, ó, olha a vergonha, por quê? Nunca ninguém foi falar sobre aquele assunto, nunca ninguém foi falar, e você tem pastores formados em teologia que nunca falaram, né? Eu fiquei muito feliz, por exemplo, nessa semana de oração, que eu fui assistir, minha esposa ela acompanha bastante os sermões online assim, e ela estava acompanhando o culto ao vivo do NASP, a semana de oração do NASP, o NASP HT. Se colocar aí o NASP HT semana de oração, e foi um pastor, cara, que assim, mano, o cara, ele literalmente, ele chega, ele joga o texto bíblico, ele disseca o texto bíblico. Se ele tiver que contar uma historinha, ele vai contar, mas ele disseca o texto bíblico e ele finaliza o sermão com um apelo. E assim, o dissecar dele, ele traz uma coisa que você nunca teria visto sozinho no texto. Ele ilumina o texto para você de uma maneira que, cara, ele estava comentando nos últimos sermões da semana de oração, bem nos últimos, eu não vou falar qual que é para você dar uma acompanhada lá. O NASP HT, o NASP Hortolândia. E cara, ele chegou e falou assim, olha, Ló, quando Abraão falou, olha, vamos lá, o caminho que você escolher, eu vou para o outro. Então, Ló escolheu o caminho de Sodoma e Gomorra e Abraão foi viver em outro caminho. Ele falou, olha, ele deu uma explicação sobre isso e ele falou assim, olha, e os descendentes de Ló a situação de Ló só foi resolvida gerações mais tarde. Olha que legal. Que aí quando você olha para a descendência de Obed, né, a Davi ele é descendente de Moabita, né? E Davi, ele tem no sangue dele o sangue dos Moabitas e o sangue do Moab e Edom e dos Edomitas, né? Moab e Edom, é isso aí. Os dois descendentes de Ló, os dois povos que descenderam de Ló, eles são antepassados de Davi e eles estão na linhagem de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo também descende deles. Então, assim, aquilo que Ló se negou no passado foi resolvido apenas gerações. Cara, quando ele fez a exposição sobre isso, eu falei, caramba, cara, olha que legal, olha que legal, olha que interessante, algo que enriqueceu a minha leitura, que toda vez que eu passar pela história de Ló, eu vou lembrar dessa situação. Toda vez que eu passar pelo livro de Esther, eu vou lembrar dessa situação. Toda vez que eu for olhar na história de Obed, olhar nos antepassados, toda vez que eu olhar na história de Ruth, né, a história de que Ruth faz parte dos descendentes de Ló. Quando eu olhar a história de Ruth, quando eu olhar para a história da prostituta lá que ajudou os espias de Israel, eu vou falar, olha os descendentes de Ló aí. Olha os descendentes de Ló. Entende?
Então assim, e fazia muito tempo que eu não vi um sermão assim, que me chamasse a atenção, que me prendesse, que trouxesse informação, que enriquecesse a igreja. Aí você liga lá nos pastores, nos sermões, você vai ter o quê? Teve um dia, cara, que eu não aguentava, velho. Desculpa eu estar bocejando minha opinião aqui, talvez seja chato, mas teve uma vez não, eu assistindo muito um pregador, e toda vez o desgramado, né, desgramado mesmo, tá, o pastorzinho, toda vez o desgramado chegava e contava a história da vida dele. Quando ele não estava contando a história da vida dele, ele estava contando a história da namorada dele, que atualmente é a esposa. Quando o cara não estava contando a história da vida dele, ele estava contando a história da namorada dele. Teve um sermão, juro, teve um sermão que o cara contou 4 histórias da vida dele. 4 histórias da vida dele. Mano, eu cheguei, cara, eu olhei e falei, maluco, eu escrevi assim, ó, esse cara só sabe falar da vida dele. Eu cheguei aqui para ouvir a palavra de Deus e não a história da vida dele. Porque se eu quisesse saber da vida dele, eu seguia ele no Facebook. Quem quiser saber da minha vida, cara, vai lá no Facebook. Quem quiser saber mais sobre mim, por exemplo, pode entrar em contato comigo, pode se tornar aluno e tal. Beleza. Entende? Eu tô aqui falando um pouquinho das minhas experiências, da minha visão de mundo e tal, mas eu tô tentando enriquecer vocês com uma informação, trazer uma visão de mundo que talvez não tenham se atentado para isso. E sabe o que foi engraçado? Ninguém me criticou. Ninguém falou nada. Acabou esse sermão, passou um tempo, o cara foi pregar de novo. O cara fez um sermão bíblico tremendo, né? Ele fez alguns sermões e aí ele foi mais pro texto bíblico, exposição bíblica e tal. É isso, mano. É isso. Você liga a televisão ou você vai na igreja, é para você ver o cara falar da Bíblia, abrir a Bíblia, expor a Bíblia e seja lá o que for, mano, mas expor a Bíblia. Não é para contar a história da vida dele. Só que tem gente que se confunde. Não. E tem um outro, cara. Esse eu vou dar nome aos bois. Tem um pregador lá da igreja de Curitiba. Cara, pastor, cara, dá até desânimo. Você vai ver o sermão do cara, mano. O cara começa a falar e ele não para, mano. Não para. O cara começa a falar. Você fala, caralho, mano. O cara não vai parar de falar. Você fica com sono, meu. Você desanima de ouvir o cara. Porque o cara parece que tá falando. Ele tá falando, parece que ele não para de falar. E quando você vai ver, 2 horas de sermão, 1h30 de sermão. Você não precisa fazer tudo isso. Por exemplo, eu falo o que eu tenho que falar. O vídeo de agora tá demorando um pouquinho, mas eu falo o que tenho que falar em meia hora no máximo. Agora, pra que você vai ficar lá 45 minutos, 1 hora falando, cara? Tem sermões meus que sim duraram 1 hora. Tem um sermão meu chamado Hades e Guiena, por exemplo, que de 55 minutos de vídeo, 50 minutos é só citando o versículo bíblico e 5 minutos fazendo exposição, explicação, pausa, isso aqui. Entendeu? Tem sermão que é importante você gastar um pouco mais de tempo, que o assunto é complicado, que o assunto é profundo. Mas, cara, todo sermão seu ser 45 minutos, 1 hora, 45 minutos, 1 hora, 1h30, ah, meu Deus do céu, mano. Vai catar coquinho. Entendeu? Então, assim, se os nossos púlpitos ficam vazios, qualquer outra coisa pode ser preenchida. Entendeu? Se o púlpito fica vazio, as pessoas se tornam vazias. E aí elas vão buscar preenchimento aonde? Se o sermão não está suprindo ela vai fazer o quê? Ela vai buscar em outros lugares. E muitas vezes esses lugares não são lugares confiáveis. E aí, meu amigo, gera o problema. Crianças, quando elas estão com deficiência alimentar, elas comem terra. Isso é interessante. Por quê? Porque ela está com deficiência. Quando o cristão está deficiente de Bíblia, ele vai buscar em algum lugar. Então ele vai ouvir um pregador, ele vai ouvir um vídeo no YouTube. E a gente sabe que muitas vezes, ou em algumas vezes, é recomendado alguns tipos de vídeo, alguns tipos de assunto, que são danosos para uma pessoa que não tem conhecimento. São danosos.
E agora, com o mundo infestado de um monte de gente falando o que quiser, o que acontece? Aí o cara sai da igreja, o cara começa a dar problema, e aí começa a dar um maior rebuliço. Por quê? Por quê? Porque o púlpito está vazio. Eu não estou dizendo aqui que todo sermão da igreja tem que ser teológico. Pá, tem que chegar a falar de teologia. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que tem que ser bíblico. Tem que estar pausado. Você tem que chegar, expor o texto bíblico. Tem sermão que vai ser doutrinário? Sim. Tem sermão que... Tem semana de oração que precisa ser falado sobre comportamento? Tem. Tem, eu acredito que sim. O púlpito ele está aberto para isso, ele é necessário isso. O problema é quando a gente enfatiza um lado demais e esquece do outro. Enfatiza demais um lado e esquece-se do outro. Fala-se demais de dinheiro, fala demais do sentimento humano, fala-se demais sobre qualquer outra coisa, sobre a própria vida, e se esquece de que o centro do cristianismo é a Bíblia. E esta Bíblia apresenta Jesus como Salvador. Jesus mesmo disse: conhecei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade ou o que é a verdade? A verdade está na Bíblia. A Bíblia apresenta a verdade. Entende? Então, o fato é, os nossos púlpitos estão vazios. Eu tenho muitos elogios aos pentecostais, tenho muitos elogios aos adventistas do sétimo dia. Claro, tem muitos elogios. Mas eu vejo um problema muito grande nisso. Né? Eu vejo um problema muito grande no esvaziamento dos seus púlpitos. Sabe? Eu vejo. Aprendi muito com amigos pentecostais. E aprendo. Né? Não é só aprendi no passado, aprendo. Né? Aprendo muito com os irmãos pentecostais, com amigos pentecostais, que são estudiosos sérios das escrituras. Mas na grande maioria das vezes, quando eu fui abordado por qualquer pentecostal de rua, é falando de dinheiro, cura, prosperidade. E aí quando você vai falar de Bíblia com o cara não entende porra nenhuma. Com os adventistas, tenho aprendido muito, né? Tenho convivido entre eles muito, sou um deles. Por isso que eu estou falando mais duro acerca de muitos sermões aqui que eu tenho ouvido. Sabe? E assim, o que eu posso dizer? O problema de lidar com um leigo adventista é que o cara ele só sabe falar de sábado, carne de porco e Ellen White. Mano, eu não fico em grupo adventista. Num grupo onde só tem adventista, eu só fico em um, que é o Pirataria Adventista. Grupo fundado por mim. Eu sou o capitão Lepirato Barbarral. E lá a gente discute qualquer coisa. Muitos assuntos. Proibi de falar de política pra não dar, porque eu estou muito desanimado com política, né? Mas assim, a gente fala sobre um monte de coisa lá, né? Mas em muitos grupos adventistas que eu entrei, cara, só se discutia carne de porco, sábado e Ellen White. E também música, né? Agora inventaram de discutir música, né? Então, é um assunto que entrou, mas você fala, nossa, mano, tanta coisa pra gente discutir legal, né? É necessário discutir Ellen White? É necessário discutir sábado e carne de porco? Sim, extremamente importante para o adventista. É um assunto central. Quem quiser saber mais sobre esses assuntos, por favor, se inscreva no canal Le Pirate Barbarral. Eu não vou responder isso aqui. Tá? Se inscreva no canal Le Pirate Barbarral, por favor. Tá? E pergunte sobre esses assuntos lá. Mas assim, cara, quando você vai falar de tradução bíblica, o cara não sabe. Quando você vai falar, vai tentar abordar um tema um pouco diferente, um tema não muito tratado, os caras não têm conhecimento, não têm argumentação. Por quê? Porque estão tão bitolados num assunto que se esquece do outro. E eu tenho assim, agora um detalhe a dizer, que eu conheço uma geração, eu conheço uma galera que estuda bastante muitos outros assuntos. Mas em geral, é isso aí. Então assim, essa é a conclusão que eu tenho para fechar esse vídeo, de que os nossos púlpitos estão vazios. E me entristece, cara, porque eu não queria estar gravando um vídeo desse aqui.
Eu não queria estar falando sobre isso. Entende? Eu queria te chegar e dizer assim, nossa cara, cada 10 sermões que eu assisto, 7 são zicas, 7 são bravos. De cada 10 sermões que eu assisto, 6 são sermão brabo, de Bíblia, o cara falando da Bíblia, o cara trazendo um assunto que eu nunca estudei, porque eu não estudo todos os assuntos. Não, cara, você chega lá. Teve um sermão de um cara, de um pastor já velho, velhinho. Quanto mais velha a pessoa, mais conhecimento a gente espera, né? E o cara só contou a história da vida dele, cara. Porra, mano, eu não quero saber da sua vida. Eu não quero saber da sua vida, velho. Eu quero saber o conhecimento que você tem. Não, e assim, não é nem a vida do cara em Cristo. Não, olha, gente, eu era isso e conhecia Cristo, fui transformado, fiz teologia, trabalhei em tal lugar e conheci uma pessoa tal que era assim, assim, assim. Não, não é história assim, né? O cara contando a história da vida dele apenas. Dele. Não, porque eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade, depois todos os meus irmãos me seguiram, e foi muito difícil fazer a faculdade, foi muito difícil fazer o ensino médio, e eu tenho 3 irmãos que são pastor. Foda-se, mano. E daí? Aí, o que eu tenho a ver com isso? Você fez faculdade? Eu também fiz, então eu não quero saber da sua faculdade. Eu quero saber do texto bíblico que você vai trazer para nós para enriquecer a igreja. Mas não. Entendeu? Então, eu acho que tinha que criar uma lei lá, a 29ª crença adventista, doutrina adventista, que é proibido falar da própria vida no sermão. Cara, é isso, mano. Eu acho que é isso. É isso que tem que ser inventado, mano. Porra, vou até gravar um vídeo sobre isso. A 29ª crença adventista. Pô, devia ser feito isso. Tá? Tamo junto, campo de batalha. Nossos púlpitos estão vazios. E como é que nós resolvemos isso? Começamos por você. Você pode resolver isso. Quando você for fazer um sermão, por favor, estude, enriqueça, exponha o texto, trate o texto, traga o máximo de informação que puder sobre o texto. Faça um apelo em Cristo Jesus. Não termine nenhum sermão seu sem fazer um apelo a Cristo Jesus. Mas não se esqueça, não fale só de dinheiro, não fale só de psicologia, não fale só de teologia. Fale do texto. Do texto. Apele as pessoas ao coração, a Jesus. E talvez, e você fazendo isso, talvez outras pessoas comprem a ideia. Né? Porque nós temos que desacostumar esse povo preguiçoso. Temos que acostumar esse povo preguiçoso a um pouco mais de informação. A um pouco mais de informação. E um detalhe muito importante. Para nós que somos estudiosos, talvez o que eu esteja falando não é nada novo. Só que tem uma coisa que é legal. Para o cara que não estuda, o sermão falado na igreja dele tem muita importância. E é por isso que temos que trazer o máximo de Bíblia possível para esse povo. Mesmo que eles não estudem por conta própria, mas talvez uma informação que você traz impeça dele fazer uma volta toda para longe da igreja, para longe de Cristo, para longe da interpretação correta. E que continuemos sem desanimar do nosso trabalho. Charles Spurgeon, acho que comentou sobre isso. Ele falou assim: já imaginava ter que pregar para os não crentes, para os descrentes, mas nunca imaginei que eu jamais teria que doutrinar ou evangelizar os crentes. Acho que foi Charles Spurgeon que falou isso. E é verdade. Mais de 100 e poucos anos depois, continua sendo verdade. Então, peço que você continue acompanhando o nosso trabalho. Se quiser aprender mais sobre isso, na descrição do vídeo você tem um bacharel em teologia e meu curso de grego e crítica textual. E tamo junto. Um abraço e fui.